Paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que venha nos abençoar nessa noite. Feche os seus olhos, mas mantenha o seu coração aberto. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por mais esse encontro. Tu és o Deus que marca os nossos encontros, Tu és o Deus que nos traz, o Deus que nos leva, e Tu és o Senhor que nos conduz. E nós te louvamos, ó Deus, por esse encontro marcado nessa noite aqui neste lugar. E pedimos que o Teu Espírito, ó Deus, use a Tua palavra, Senhor, como verdade que ela é, para falar aos nossos corações, gerar crescimento em nossa vida e transformar o nosso interior. Nós te louvamos pela vida de cada aluno e pedimos-te e rogamos-te que Tu abençoes a cada um deles e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que ela possa penetrar em nós, em nosso coração e transformar todo o nosso ser para que a nossa vida continue sendo, ou seja, para a glória do Teu nome. Abençoa os Teus filhos que não chegaram até aqui, mas que estão a caminho, que sejam trazidos debaixo do Teu poder e da Tua graça, e que o Teu Espírito Santo, que é e será o nosso mestre por excelência, que ele venha nessa noite nos ensinar todas as coisas. Nós oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, vamos lá? Vamos abrir vamos falar, hoje nós vamos começar sobre as epístolas paulinas, né? Nós vamos introduzir as cartas, as epístolas, no do mundo do Novo Testamento. Bom, eu quero dizer a vocês, bem-vindo ao mundo das epístolas. Amém? Bem-vindo ao mundo das epístolas, né? Nós vamos trabalhar da seguinte forma: nós temos 8 encontros e nós temos 13 cartas para estudar, né? Então, é óbvio que a gente não tem como dar uma carta em cada aula, porque não daria tempo, né? Então, esse é a apostila nova. Quem não tem apostila ainda, não pegou a sua apostila, precisa pegar com o Dani ali na secretaria, tá ok? O valor dessa apostila, irmãos, ela ficou um pouquinho mais cara, por quê? Ela saiu por R$25 por conta da grossura, né? A apostila muito grossa, ela consome mais folha, então a gente precisa entender isso também, tá? Você pegue na secretaria ou peça a Dani, ela vai entregar você, tá certo? Amém? Elas já estão prontas, mas deixa eu abrir esse leque para a gente introduzir. Nós temos 8 encontros, né, 8 aulas, e temos 3 epístolas. Então, o que a gente vai fazer? A nossa aula hoje é introdutória, porque a gente vai falar sobre o mundo das epístolas, né? E, a partir da semana que vem, a gente vai trabalhar 2 epístolas a cada semana. Tá ok, irmãos? Tá? Porque a gente precisa de usar o tempo para falar sobre 2, porque senão a gente não dá conta, porque são 13, tá certo? Tá? Então, nós vamos falar sobre 2 epístolas por quarta-feira. Procure não faltar para você não ficar perdido no meio da congregação. Amém? Todo mundo está ligado no trono? Bom, qual é o nosso trabalho para avaliação? Já tem gente assim, será que é um trabalho muito pesado? Não é, não morde ninguém, tá? Então, a gente vai trabalhar, vocês podem anotar, todo mundo pode anotar o trabalho para vocês já irem pesquisando, né? E vai ser mamão com açúcar, não tem problema nenhum, tá ok? Posso te falar o trabalho? Nós vamos fazer um trabalho com 2 temas, né? 2 temas. O primeiro tema, o tema número 1, é o tema da justificação pela fé, que é o tema central da epístola aos Romanos, tá? E o segundo tema é o tema da liberdade cristã, que é o tema central da epístola aos Gálatas, tá? São 2 temas importantíssimos das paulinas e a gente vai trabalhar esse tema. Agora, detalhe, pastora, como eu vou fazer esse trabalho? Você pode fazer do jeito que você entender, com uma condição, tá? Você pode fazer pesquisa de internet, você pode ir para o computador, você pode pesquisar livro, você pode fazer, eu vou fazer um trabalho de uma folha só. Você vai merecer uma coça. Amém? Se você não gosta de escrever, vai ter que escrever um pouquinho, tá? Não estou pedindo para você fazer 40 folhas, não, mas vou dizer assim, 2 temas, digamos assim, no mínimo umas 6 folhas, páginas para cada tema. Está todo mundo ligado no trono, gente? Tá?
Ah, pastor, meu trabalho teve 8 folhas, teve 10. Melhor ainda, tá? Mas eu estou falando do mínimo de 6 para cada tema. Tá ok? Está todo mundo entendendo? Agora, olha só, você pode fazer do jeito que você quiser. É trabalho de pesquisa. Você pode ir para o computador, pode ler livro, você pode... Não tem problema nenhum. Agora, desde que você vai fazer, depois que você pesquisar tudo no computador, enriquecer com os seus livros, você vai fazer um resumo seu, com a sua opinião, com a sua conclusão. Tá certo? Ah, eu vou copiar um resumo do computador. Você vai ganhar 0. Tá ok? Cola de resumo não vale. Você pode pesquisar o que você quiser no computador, você pode comprar livro, você pode ler livro, você pode pegar emprestado, você pode pegar a Bíblia que tenha conteúdo de justificação pela fé, não tem problema. Agora, o resumo é seu. Tá ok? O resumo é pessoal, é você que vai escrever. Depois de tudo que você estudar, você vai fazer o seu resumo, a sua conclusão é pessoal. Todo mundo entendeu? Ah, eu vou colar esse resumo, eu não vou validar, porque eu quero saber o que você entendeu. Está todo mundo entendendo aí? Justificação pela fé é o tema central de Romano. Ah, mas Romano tem outros temas? Tem, mas o tema central é justificação pela fé. E liberdade cristã é o tema central de Gálatas. Também tem outros temas, mas o tema central é liberdade cristã. Então, você vai fazer um trabalho com 2 temas, tá? Liberdade cristã e justificação pela fé. Justificação. Tema número 1, dividam os temas, tá? Número 1 e tema número 2. Primeiro tema, justificação pela fé, ou vice-versa, tá? Segundo tema, liberdade cristã. É o tema central da Epístola aos Gálatas. Amém? Todo mundo entendeu, gente? Tá? Ah, mas eu fiz tudo bonitinho, fui lá no computador, copiei tudo. Cadê a conclusão? Não tem? Você vai tirar 0. Está todo mundo entendendo, gente? Porque eu não vou avaliar o que você copiou do computador, porque aí é mole, né? Eu quero avaliar o que você entendeu. Então, você pode pesquisar à vontade, não tem problema. Ah, mas o meu trabalho ficou lindo com 20 folhas. Melhor ainda, não tem problema. Agora, a conclusão é sua. Você vai estudar tudo, depois que você estudou, aí você, com certeza, você vai ter o parecer. O que você entendeu de justificação pela fé? O que você entendeu de liberdade cristã? Todo mundo está entendendo isso aí? Amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então, tá ok, tá? Amém? Na verdade, eu só peço para vocês não misturarem os temas, tá? Justificação pela fé é um tema. Liberdade cristã é outro tema, tá ok? Na verdade, vocês vão encontrar no computador, vocês vão encontrar justificação. De repente, vocês não encontram pela fé, mas tem o mesmo sentido, tá ok? Tá? Aí vocês podem estudar sobre justificação, o que é justificação, e depois completar o que é justificação pela fé, que, na verdade, vem a ser o tema central. Já estou dando as dicas todas, né? Que vem a ser o tema central da Epístola aos Romanos, tá ok? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com dúvida? Gente, o lugar de tirar dúvida é aqui, tá ok? São 2 temas. É um trabalho só, com 2 temas. Cada tema vale 5 pontos. Todo mundo entendeu, gente? Todo mundo entendeu? O trabalho vale 10, mas cada tema vai valer 5 pontos. Todo mundo entendeu isso? Tá? Primeiro tema, justificação pela fé. Segundo tema, liberdade cristã. Amém? Ok? Oi. A entrega é no último dia... nós temos 8 aulas. É na 8ª aula das Epístolas Paulinas. Eu não contei no calendário. Se alguém tiver um calendário aí, pode ver para mim. Começa hoje. Eu não sei qual o dia vai dar. 25 de maio. Tá? Todo mundo entendeu, gente? Pastora, olha, mas eu tenho dúvida. É aqui o lugar de perguntar. Amém? Ok? Então tá. Então, bom, vamos lá? Bom, vamos abrir a nossa apostila e vamos falar um pouquinho, vamos introduzir hoje sobre as epístolas. Introdução é a folha 2 da apostila de vocês. Eu acredito que todo mundo tem. A folha 2. Introdução às Epístolas Paulinas. Todo mundo achou, gente?
Então, a gente vai dar uma introdução geral para a gente entender o mundo das epístolas, né? Por isso que eu brinquei. Sejam bem-vindos ao mundo das epístolas, amém? Bom, nós temos, a nossa Bíblia tem 66 livros, nós temos epístolas, e tem está faltando aqui um P, tá? Vocês podem completar aí, é um errozinho de digitação ou uma letra que comeu, tá? Vocês, depois da letra E, vocês podem colocar um P. Ficou faltando aqui. Introdução às epístolas paulinas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos para as nossas considerações gerais. A nossa Bíblia tem 66 livros. Nós temos 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, né? Do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, né? Na verdade, 35% são cartas, são epístolas, né? A gente tem as epístolas. Então, a gente tem, na verdade, uns 35%, 30% a 35% do conteúdo são epístolas, né? Então, vamos lá na apostila de vocês, vamos lá fazer uma leitura assim, básica para a gente introduzir isso aqui. Dos 27 livros do Novo Testamento, 20 são cartas, 20 constituindo 35% de todo o texto do Novo Testamento. Pode parecer até estranho, por isso que a maior parte do Novo Testamento seja constituída de epístolas. A fé cristã é fundamentada em acontecimentos históricos descritos principalmente nas narrativas do Antigo Testamento. Essas letrinhas, irmão, comida aí, na hora de fazer, né, a coisa, acaba comendo uma letrinha, mas só vocês completarem, tá? A fé cristã é fundamentada em acontecimentos históricos descritos principalmente nas narrativas do Antigo Testamento e do Novo. Não obstante, como seus correlativos do Antigo Testamento, os evangelhos e Atos, com frequência, não declaram explicitamente todas as implicações de suas narrativas para os leitores cristãos de diferentes épocas e lugares. Por esse motivo, Deus, em sua sabedoria, ordenou que as epístolas fossem escritas para aplicar a mensagem do Evangelho de Cristo às necessidades e os desafios específicos enfrentados por determinadas igrejas. Eu vou resumir isso aqui agora numa linguagem bem popular para nós, né? A tarefa de Jesus foi fundar a igreja, certo ou errado? Certo ou errado, gente? Jesus, ele veio salvar, não veio? E ele declarou que sobre a pedra maior de fundamento, que era ele edificaria a igreja. Está certo ou errado? Mas Jesus não tinha preocupação em doutrinar a igreja, tinha? Não, porque a tarefa dele não era essa, né? Então, Jesus, a função de Jesus, a função primeira era a salvação dos homens, né? E depois a instituição, a formação da sua igreja. Algumas pessoas, certa vez o aluno perguntou, mas, pastor, a igreja ela surgiu assim, de uma escapada, porque o homem pisou na bola e Jesus veio salvar, aí os 12, Jesus teve que ir embora, e por conta de Jesus os 12 terem ficado aqui, ele acabou, Deus inventou a igreja. Na verdade, Deus não inventou a igreja, né? Deus não precisa inventar nada, porque ele é o Deus eterno. Então, ele já sabe tudo de antemão. Amém? Se você consultar o livro do profeta Isaías 53, que é o capítulo que fala do servo sofredor, você vai observar ali que a igreja já estava ali, no projeto do coração do Pai. Amém? Tá? Vamos dar um pulinho lá para você não sair daqui com dúvida? Isaías 53, 700 anos antes de Jesus. A igreja não surgiu por conta de um acidente de percurso, não, tá? A gente pensa que foi igual o filho que nasce, foi um acidente de percurso, nasceu aquela criança porque eu não queria. Não existe acidente de percurso para Deus. Todo mundo nasce por causa de um propósito dele. Amém, irmão? Amém? Isaías, capítulo 53. Eu não vou ler o capítulo todo para a gente ganhar tempo, tá? Eu quero focar um versículo aqui para a gente não esquecer mais isso. Isaías 53... o capítulo que fala do servo sofredor. Vamos lá, quer ver? Eu vou ler a partir do 10. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá também a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá, olha o 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma
e ficará satisfeito. O justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Qual é o fruto do penoso trabalho do Salvador? O que surgiu, o que resultou, né, da morte do Salvador na cruz? Resumo da obra, a igreja. A morte do Salvador, o resultado da morte do Salvador foi, na verdade, a igreja, né? O fruto do penoso trabalho é a igreja de Jesus na terra. Aí, muitos anos depois, ele, no Evangelho de Mateus, ele declara: eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a tarefa primária de Jesus é salvar e fundamentar e fundar a sua igreja. Mas Jesus não tinha preocupação em doutrinar a igreja nenhuma. Amém, irmãos? Amém? Então, a gente observa o quê? As epístolas, elas surgiram, uma das razões, é claro que não foi essa a única razão, mas elas surgiram porque Deus, na sua sabedoria, ele sabia e entendia que precisava, né, orientar esses primeiros cristãos. Ora, Jesus fundou a igreja. E se você para pensar comigo, quando a gente estuda teologia, assim, curta e grossa, vamos dizer assim, teologia a respeito de Deus, um pouquinho do conhecimento de Deus, a gente aprende, ou relembra, ou descobre que Deus, ele é sábio nas suas qualidades, né, os seus atributos, ele é sábio, ele é inteligente, ele é pessoa, né? Porque para criar a mim e a você, só se fosse um cara muito inteligente, senão não queria criar da minha e você. Você concorda, irmão? Porque só um ser inteligente pode criar seres inteligentes. Por isso que eu costumo brincar, não existe ninguém burro. Amém, irmão? Estou brincando aqui, eu vou descer numa linguagem popular, mas, pastora, é porque eu sou burro. Não existe isso. Porque você é um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Até porque, eu vou abrir um leque aqui, para depois voltar para isso aqui, até porque a inteligência não se caracteriza pelo estudo intelectual. Está todo mundo ligado no trono? Porque fulano é muito inteligente, porque ele é formado, tem mestrado, tem doutorado, eu conheço um monte que tem mestrado e é burro. Estou brincando com você aqui, desculpe eu usar essa expressão, eu não estou dizendo que é errado. Não é errado você estudar, não é errado você avançar, não é errado você ter mestrado, não é errado você ter doutorado, não é errado nada disso. O que eu estou dizendo é que isso não faz ninguém inteligente porque tem isso. Amém, irmãos? Amém? Isso vai desenvolver você, vai te passar informações, mas a inteligência ela não pode, não é medida por causa disso. Tá? Porque a inteligência ela tem esferas. Às vezes uma pessoa ela não dá para as letras, mas ela é inteligente para outras áreas. Ela é inteligente do mesmo jeito. A gente vai pulando, não sei o quê. Eu conheço muitas pessoas que não têm conteúdo intelectual. E eu não estou dizendo que essa pessoa não precise ter. Veja bem que tu vai... a pastora Rosane falou que a gente não precisa ter, não, porque eu posso entender. Você vai levar uma coça, que eu não falei isso. Tá? Eu estou dizendo que, necessariamente, o intelecto não caracteriza a inteligência de ninguém. Está todo mundo entendendo isso? Você pode não ter um estudo intelectual, na esfera do conhecimento intelectual, e ser inteligente numa outra esfera. Você pode ser operacional. Quando as minhas filhas eram pequenas, quando elas eram pequenininhas, na fase de 7 para 8 anos, e quem me conhece sabe que as minhas filhas são gêmeas, né? E gêmeo não é igual, né? Gêmeo é diferente, né? Então, as minhas não são exceção, né? E eu lembro que uma das minhas filhas, quando a gente botava para estudar, era um sacrifício. Tinha que arrastar pelos cabelos, que eu não gostava. Eu não quero estudar, me tira da escola. Você vai estudar, senão... Mas porque eu não sei o quê. Você vai estudar e não tem conversa, né? E estudava, é claro que estudou, se formou, mas tinha que pegar no tranco. Sabe aquele negócio que só pega no tranco? Porque não gostava de escrever. Eu não gosto de escrever, eu não gosto de ler, mas você vai ler. Eu não me chamo Rosane. Mas você, eu sou sua mãe, ponto final. Estudou. Mas, olha, se você botasse qualquer objeto diante dela para montar e desmontar, ela dava uma coça em você de 10-0. Entendeu o que eu quero dizer? Montava robô, montava videogame, desmontava e desmontava. Por quê? Porque a inteligência dela era operacional. Está todo mundo entendendo? Eu não estou dizendo que é errado, mas ela tinha que estudar, claro, estudou. Mas a gente não pode medir a inteligência de alguém só por causa disso. Está todo mundo entendendo? E também, quem tem essa capacidade, não quer dizer que não precisa estudar mais. Não vou estudar, não, porque eu não preciso, não, porque eu sou muito boa naquele negócio ali. Você precisa estudar, irmão, estudar. Mas não quer dizer que você só seja inteligente, porque se você... Está todo mundo entendendo isso? Tá? Eu não sei nem porque eu abri esse leque aqui, ó, Jesus, só Jesus na causa, né?
Mas veja bem, mas o Senhor sabe, né? Aí Isaías ele fala do Salvador muito antes, 700 anos antes das epístolas de Jesus, da igreja ser, né, da igreja surgir. Então, na verdade, a morte de Jesus é ela que resultou na união de povos e surgiu a igreja. Está todo mundo entendendo? Por isso que a carta aos Gálatas... Agora eu cheguei onde eu gosto desse texto. A carta aos Gálatas, Paulo vai dizer assim, porque em Cristo não há judeu nem grego. Em Cristo não há macho nem fêmea. Lindo isso, né? Paulo diz que em Cristo não há judeu nem grego. Não há macho nem fêmea, porque todos são um em... Ponto final. Entendeu o mistério? Em Cristo não tem mais barreira. A barreira era antes de Cristo. Jesus veio e acabou a barreira, né? Quer dizer, então a igreja, o que é a igreja? É a união de povos. Gentios e judeus, amarelo, que na verdade está tudo incluído no pacote do gentio, né? Mas juntou os povos. E esse mistério, agora eu vou dar outra dica. Esse mistério da igreja é revelado na carta aos Efésios. Se ele, eu não gosto de ler Efésios, negócio complicado, muita doutrina. Efésios é a igreja, fala da igreja, é a revelação da igreja. Paulo vai dizer, o mistério da igreja estava oculto antes da fundação do mundo. A gente vai dizer, foi por acaso. Que... Não existe acaso para Jeová. Tudo ele faz já sabendo de tudo, porque ele é inteligente. Na inteligência dele, na sabedoria dele, ele sabia que as igrejas, a igreja primitiva, quando ela foi fundada nas comunidades das casas, elas precisavam de alguém para dar continuidade àquele ensino. E Jesus não estava mais aqui. Então, Deus, na sua sabedoria, levantou homens, né? Um dos quais é Paulo. E deu esse homem a tarefa de escrever a maior parte do Novo Testamento. Amém, irmãos? Amém? Tá? Então, veja bem, vamos lá para a nossa apostila. Então, vamos lá. Bem-vindo ao mundo das epístolas, né? As epístolas foram escritas numa época em que o cristianismo se expandia a partir da Palestina. Agora, eu vou dar uma parada aqui para perguntar a vocês. Quando foi que o cristianismo teve início? Vamos ver quem acerta essa. O cristianismo teve início quando? Quando começou o cristianismo? Vamos pensar. Peguei vocês, viu? As epístolas, né, elas foram escritas num tempo, né, elas começaram a ser escritas a partir da expansão do cristianismo, né? E isso a gente tem a grande contribuição que o Império Romano deu, porque o Império Romano facilitou em muito por conta do progresso das estradas, né? Naquela época não havia nenhum outro meio de comunicação, nenhum. Hoje a gente tem Zap, tem ou não tem? A gente tem Zap, a gente tem uma porção de coisa, telefone da Oi. Hoje em dia quase não se tem mais telefone fixo, né? É tudo, né? Os planos são tão fáceis, que o surgimento do WhatsApp, a gente tem ligação de grátis. Por que vai falar em telefone? Ninguém tem, todo mundo já aposentou os telefones fixos, né? Mas a gente tem hoje uma gama de facilidade de comunicação. Você está aqui, você clica lá e você fala com alguém pelo webcam, não sei onde, lá não sei aonde, né? Porque isso é fácil. Mas no mundo de Paulo não existia isso. O único meio de comunicação, os que tinham eram precários, não existia facilidade para se comunicar. E nisso o Império Romano facilitou, porque foi construindo muitas estradas por causa da expansão, por causa da prosperidade do Império, eles foram construindo estradas, chegava até Éfeso, chegava a Ásia Menor, e isso tornou fácil o trânsito, né, de pessoas que carregavam cartas para chegar a outros lugares. Então, naquela época, naquele mundo, né, as epístolas eram a melhor e a maior maneira de comunicação. Você quer perguntar? Não. Quando não tem jeito, né? Quando eu, por exemplo, muitas vezes eu sou chamada por telefone para orar e ministrar por telefone. Às vezes a pessoa está desesperada, não dá para ir na casa da pessoa, a gente tem a bênção do telefone, para nessas horas, ele é útil, né? E a gente ministra por telefone, às vezes até Deus usa para impedir alguém de se suicidar, porque a gente tem essa facilidade, mas naquela época não tinha. Então, né? Aí eu perguntei, quando foi que o cristianismo começou? O irmão ali ia falar.
Ah, sim. Quando eles foram dispersos, ele disse após a morte de Cristo. A Dani, a irmã ali, quando eles foram dispersos, após a morte de Cristo, chegou perto, mas falta um elemento. O cristianismo só começou com a ressurreição de Jesus. Sem ressurreição não existe cristianismo. Tá? Qual era a religião dos judeus? O judaísmo. Tá certo? O judaísmo começou onde? O judaísmo começa com Moisés. Está todo mundo claro isso? Confere? Então, durante muitos anos, o judaísmo foi a religião dos judeus. Só que, quando chegou nos dias de Cristo, esse judaísmo que começou com Moisés já não era mais o mesmo. Já estava corrompido. O sacerdócio era vendido, era comprado, né? O sacerdócio já não era mais aquele sacerdócio puro de Arão, não era mais, porque ele já tinha se tornado uma situação política, onde eles eram comprados e vendidos, né? E Jesus, quando chega no pedaço, Jesus assusta todo mundo, pregando um negócio diferente, um negócio novo. Por quê? Porque o judaísmo não alcançava mais a necessidade dos homens. Por isso que Jesus fez uma declaração que todo mundo conhece, a gente conhece, mas a gente não sabe interpretar e não entende por que Jesus falou isso. Ninguém põe remendo novo em vestes velhas. O que é o velho aí, o que é o novo? O velho é o judaísmo, o novo é o evangelho da graça, amém? Não adianta misturar, não dá para misturar óleo com água? Não, porque são elementos que não se misturam. Você vai, pega uma colher, mexe isso. A gente, quando era criança, na época de escola, fazia muito isso nas experiências de ciência, de química, nem lembro mais, mexe. Depois, espera um pouquinho, o óleo sobe e a água, porque não se misturam. A mesma coisa era o judaísmo com o cristianismo. Não tinha como. Não existia cristianismo ainda, porque Jesus não tinha morrido nem tinha ressuscitado. Então, o que vigorava naquele contexto? O judaísmo. Mas Jesus viveu, né, na época do viveu. Inclusive, ele era judeu. E cumpria aquele ritual todo. Lembra que a gente falou que ele comeu aquela Páscoa como um bom judeu, como todo mundo comia? Mas ele sabia que aquilo era falido. Não resolvia o problema do homem. Aí ele vai declarar, ninguém pode colocar remendo novo em roupa velha. Nem pode colocar vinho novo em odres velhos, porque vai romper. O que era o vinho novo, aí o vinho velho. O vinho novo era graça, o vinho velho era o judaísmo. A religião que não resolvia mais o problema do homem. Não tinha mais para resolver. Aí, quando Jesus morre, antes da morte e da ressurreição, não tem cristianismo. Mas quando Jesus ressuscita, aí começa o cristianismo. Amém, irmão? Por quê? Porque só era cristianismo com um Cristo vivo, irmão. Sabia disso? Cristo morto não tem cristianismo. Cristo morto, se ele não ressuscitasse, não teria cristianismo. Para que você creria num Deus morto, que ficou morto lá e morreu lá e não ressuscitou? Então, ele só se tornou, só era cristianismo porque Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou o terceiro dia. Aí surge o cristianismo. Amém? Todo mundo está entendendo isso, irmão? Aí sim, a partir do surgimento, da expansão do cristianismo, porque a morte de Jesus fez com que o cristianismo se expandisse, certo ou errado? Não é certo? A morte não foi um espetáculo horrível, porque, na verdade, a gente, quando lê a narrativa dos evangelhos, a gente fica, nossa, que sofrimento, coitado de Jesus, né? Mas a morte, Paulo vai declarar, alguns anos depois, quando escreve aos Coríntios, ele vai declarar que aquela morte era vergonha para os judeus, não é verdade? Era vergonha, a cruz era uma vergonha. Uma vergonha por quê? Cristo, que fala sério, o Messias poderoso, o Cristo cheio de poder, o cara vai morrer naquele espetáculo de vergonha? Fala sério que esse Cristo aí eu não quero. Para os judeus foi uma vergonha, porque eles não conseguiam entender como é que pode o Messias, que deveria ser tão poderoso, morrer daquela forma vergonhosa. Então, eles não entenderam isso. Na verdade, muitos não entenderam isso quando Jesus morreu. O espetáculo do Gólgota, do Calvário, foi um espetáculo para todo mundo ver, para ninguém botar defeito. Foi horrível.
horrível para aqueles que odiavam aquele Cristo e falavam mal dele. O mundo presente naquela época, naquele contexto, viu aquilo como uma coisa vergonhosa. Um homem morrendo, afastado da cidade, pendurado no madeiro, morrendo daquela forma e cumprindo a profecia do Antigo Testamento, dizendo que o Cordeiro, né, o Cordeiro ele tinha que ser sacrificado no crepúsculo da tarde. E Jesus foi crucificado no crepúsculo da tarde, às 3h. Amém, irmãos? Amém? Pastora, mas ele foi crucificado, ele morreu às 3h. Foi crucificado que horas? Hã? E aí, quem sabe o horário que Jesus foi crucificado? E o horário que ele morreu? 9h. 9h ele foi crucificado, às 3h ele morreu. Fala sério, hein? Caraca, uau, pastora, foi isso tudo? Foi. Se você contar o tempo cronológico, foi exatamente isso. Foi crucificado às 9h e morreu às 3h. De acordo com a profecia do Antigo Testamento, o cordeiro será morto no crepúsculo da tarde. Aí a gente fica assim, nossa, que tristeza. Foi por mim e por você. Você pode aplaudir a ele? Amém? Então, veja bem. Vamos continuar aqui para a gente continuar. As epístolas foram escritas na época em que o cristianismo se expandia a partir da Palestina e chegava ao mundo mais amplo, que era dominado pelo Império Romano. Era um mundo de prosperidade, graças à influência dos romanos naquela região. O livre comércio do poder romano se estendia por toda parte, chegando até a África Ocidental e ao norte da Índia. As estradas construídas pelos romanos tornaram mais fácil viajar e facilitaram o deslocamento rápido, o que favorecia as transações comerciais. Era, ao mesmo tempo, um mundo de medo e insegurança. Aí vamos parar aqui um pouquinho. Por que medo e insegurança? Vamos pensar um pouquinho? Você já parou para pensar? Vou pensar um pouquinho aqui, tá? O mundo das epístolas, né? A gente brincou, bem-vindo ao mundo das epístolas. O mundo era um mundo de prosperidade por conta do crescimento, né, da prosperidade do Império Romano. Então, tudo crescia, tudo prosperava, as estradas sendo construídas, eles transitavam para lá e para cá, né, para lá, muita coisa, o livre comércio, isso foi enriquecendo, uma cidade tinha trânsito livre para chegar em outra cidade. Então, esse foi o aspecto positivo, né? Na realidade do mundo. Então, era fácil transitar com cartas para lá e para cá, e isso somou de uma forma positiva, tá? Mas vamos pensar um pouquinho. O exército romano ele estava em todas as estradas, para lá, para cá. Então, transitavam. Olha só, passava o quê? Uma segurança. Uma segurança, por quê? Podiam se viajar com facilidade, né? Quer dizer, então, ligava uma terra, ligava a outra, a Ásia, a África, Éfeso, Corinto, Atenas, e por aí afora aí. Então, era fácil, né? Era mais fácil transitar com cartas para entregar para lá e para cá, tá? Então, veja bem. Mas também era um mundo de medo. Ao mesmo tempo que era um mundo de prosperidade, o mundo das epístolas era um mundo de medo. Por quê? Por que era um mundo de medo? Porque o Império Romano dominava tudo, era o centro de tudo, né? Qualquer epístola que você leia, o evangelho que você lê, tem um pano de fundo Roma. Roma tem o poder, tem o domínio e manda no pedaço. A gente vê isso nos evangelhos. Jesus, né? Chegaram para tentar Jesus, é lícito pagar tributo a César? Corda leve, você merece uma coça. Lembra disso, que perguntaram a Jesus? Aí Jesus, muito sábio, muito seguro de si, olhou. De quem é essa esfinge aí? De César. Beleza, né? Então, faz o seguinte. Quase que Jesus falou assim, sem vergonha, você sabe muito bem que tem que pagar. Né? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é isso? Ele não disse nem que sim, nem que não. Porque, na verdade, os fariseus vinham fazendo para testar Jesus, para poder pegar Jesus no laço, né? Tudo que eles podiam fazer para pegar Jesus no laço, dar uma rasteira, eles faziam. Mas Jesus era mais esperto que ele, dava uma rasteira neles, sempre dava rasteira neles, né? Então, esse mundo também era um mundo de medo e insegurança. Por quê? Porque os impostos eram cada vez mais altos. Cada vez mais a Palestina e os judeus pagavam tributo alto a Roma. Porque tinham que pagar, né? Porque eles dominavam tudo, tomavam conta do pedaço, né? E isso levava o quê? Isso trazia como consequência um caos social.
já observou isso? A gente pensa que problema social só tem hoje aqui. Lá já tinha também, né? Levava a um caos. Por quê? Porque com os impostos muito altos, Moisés, os ricos cada vez eram mais ricos. E cada vez os ricos oprimiam os pobres. Então, era um mundo de medo, havia muita escravidão, porque o Império Romano, ele era, na verdade, ele era formatado com a escravidão, porque os escravos trabalhavam para Roma, né? Então, havia muita escravidão naquele contexto. Você pode observar, por exemplo, que a carta de Tiago, quando a gente lê a Tiago, tem um pano de fundo todo, o pano de fundo de Tiago é pobreza e miséria. E ele desce o cajado, por quê? Por que ele desce o cajado? Ele desce o cajado por quê? Porque muitos ricos oprimiam os pobres. Ele fala, ai de vocês ricos, que vocês estão roubando os pobres, vocês estão deixando o pobre, tratando o pobre com deferência, vocês que têm as terras de vocês não querem ajudar o pobre. Então, a gente acha que essa questão social só existe hoje, mas já existia. E em toda a Bíblia, Deus sempre condenou, escutem isso, em toda a Bíblia, Deus sempre condenou, Deus nunca se agradou disso, Deus sempre condenou a opressão do rico sobre o pobre. Não é verdade? Isso é bíblico. Desde o Antigo Testamento, Deus já a sua sabedoria já montava leis para que o rico não explorasse o pobre. Né? Na época do Novo Testamento, havia muito escravo. Qual a orientação que as epístolas que o apóstolo Paulo dava? Né? Muitos se convertiam ao cristianismo, mas tinha um senhor escravo, tinha um senhor que era incrédulo, que era romano. Aí o que Paulo faz? Você tem que submeter ao seu senhor. Pastor, mas não vamos submeter a essa autoridade, não. Essa autoridade aí é canina, é muito caninana, eu não vou, não. Agora eu estou crente, agora eu fui. Mas se você não se sujeitar à autoridade, você não tem como demonstrar que você é um cristão. Não é verdade? Né? Aí Paulo vai na carta aos Romanos, ele vai decifrar a charada, ele fala assim, todo homem esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não venha. Pastor, mas até autoridade ruim... a minha Bíblia diz, eu vou arrancar Romanos então, porque Paulo diz que não existe autoridade que não venha de Deus. Mas até um imperador ruim, até um presidente ruim, toda autoridade vem dele. E aí, o que eu vou fazer? Pastor, mas como é que a gente vai fazer? A gente submete, não sei o quê. Eu não estou dizendo que você tem que apanhar, tá? Eu vou abrir um leque aqui. Está todo mundo entendendo? Ligado no trono? Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que, de uma maneira geral, dentro da questão da restrição da obediência, a Bíblia é muito clara quanto a isso. A obediência é obediência. A gente não impõe condição para obedecer. Se o meu patrão for bom, eu vou obedecer. Mas, se ele for ruim, eu não vou obedecer. Agora, é claro que o seu patrão fala assim, olha, eu quero que você mate uma pessoa. Você vai obedecer? Não, porque ele está te dando uma ordem que vai extrapolar a ordem bíblica. A minha Bíblia diz que você não pode matar ninguém, então você não pode obedecer o seu patrão. Aí você vai ter que escolher entre obedecer o seu senhor. Está todo mundo entendendo isso? Tirando isso aí, não tem exceção. A gente obedece porque obediência é uma questão de hierarquia de autoridade. Amém? Bom, a camada mais baixa, né, esse era o lado negro da história, do mundo das epístolas, a camada mais baixa era formada por escravos. Os escravos que, né, eles tinham sempre os seus senhores, né, e eles pertenciam eternamente aos senhores romanos. E aí não tinha jeito, né? E olha que interessante, olha que interessante. Agora vem um detalhe interessante. Naquele contexto sociocultural, os escravos, todos os escravos, eles deviam adotar a religião do seu senhor. E aí? Eu sou escravo do cara lá, do imperador, eu tenho que adotar a religião dele. E a gente sabe que, naquele contexto do Império Romano, havia um culto a Roma, culto ao imperador e culto à própria Roma. Por quê? Por causa do excesso da prosperidade, a própria Roma passou a ser cultuada como um objeto de adoração. Porque ela que traz prosperidade, né? A gente não tem esse negócio aqui no Brasil. E cá entre nós, vou abrir um leque aqui, Jesus não ia falar isso não, mas eu vou entregar esse negócio aqui. A gente até tem nas igrejas a adoração a líderes. Tem ou não tem? Só eu que sou ET? Mas não tem? Tem. Não, porque é aquele profeta de Deus, só ele que tem fogo. E eu vou te dizer um negócio aqui, que eu vou abrir um outro parênteses para dizer a você aqui, eu vou dizer isso aqui sem medo de errar, porque isso aqui foi algo que Deus me revelou há alguns anos atrás, né?
cada vez que o povo de Deus na terra, não estou falando daqui, não, estou falando de uma igreja na terra, Assembleia, Metodista, é povo de Deus na terra. Cada vez que o povo de Deus na terra, ou toda vez que esse povo escolhe um líder para idolatrar, Jeová passa o cerol e tira o cara de cena. Você pode observar. Observa só. De tempos em tempos, é verdade, irmão? Ele é pastor, ele sabe. De tempos em tempos, né? Deus ele vai passando no cerol, por quê? Porque o povo tem que aprender que não é a Deus que tem que adorar o Criador, aliás, não é o líder, porque o cara é carismático, ou porque não, a gente tem que adorar aquele que deu o dom. A gente inverte as estações, vou adorar a criatura. Então, Jeová vai lá, passa. O povo, o ser humano, é muito inclinado a isso, é ou não é? A adorar a liderança. Vamos para lá, porque lá é que tem fogo. Ih, Jesus, não vou contar esse negócio, não. Vou ficar quieto, não, eu vou apanhar aqui. Né? Fala. É isso aí. É isso. Eu ia falar isso, mas ela adiantou. Cabe à liderança não aceitar essa idolatria, porque nós somos humanos e mortais. Vocês acham que a gente que é líder não tem falha? A gente tem, a gente erra. E porque a gente erra, não, aquela pessoa é a oitava maravilha do mundo, é a última Coca-Cola, você merece é uma coça. Não é? Não, porque a gente não pode idolatrar ninguém. Às vezes a gente vive o tempo da graça, mas com bezerro de ouro no coração ainda não tirou o bezerro de ouro que a gente quer adorar, que é idolatrar uma liderança, porque a liderança é X. Observa só, você não precisa ser julgador nem crítico, você não é juiz de ninguém. Mas observa na história da igreja moderna. Não estou falando da história da igreja lá atrás, não, com Calvino. Estou falando agora, para a gente observar que na igreja moderna, Deus tem feito um rodízio e uma seleção. De quando em vez surge, não, porque aquela igreja lá tem muito fogo. Passa um tempo. É ou não é? Irmão, está ligado no trono? Jeová passa o cerol. Aí ele, caraca, eu não sabia, pensei que aquela pessoa fosse de fogo puro, não sabia que era mau caráter. É bem feito, é para você aprender a não idolatrar ninguém. Mas não é verdade? A gente vai atrás e esquece, mas não é. A gente vai atrás e achar que aquele é o ó, que apela pelo não, porque só ele, alguns anos atrás, uma pessoa me disse, pastora, eu vou para tal lugar porque lá é que tem fogo. Lá é que tem fogo. A senhora me perdoa, mas eu vou. Não tem problema. Você prefere ir? Eu te abençoo, vai. Eu não vou prender ninguém no pé da mesa, irmão. Não cabe a mim, eu não sou juiz de ninguém. Passaram-se muitos anos. Um belo dia encontrei com essa pessoa. A senhora estava certa. Porque aquilo tudo ali não tinha caráter nem vergonha na cara. Mas foi bom para você aprender que fogo não caracteriza unção, não caracteriza santidade de vida. Não é verdade? A gente precisa, o fogo é necessário, senão a igreja morre. Mas fogo não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é o caráter transformado com vergonha na cara. Amém, irmãos? Amém? Fala. Às vezes chegam as pessoas aqui, chamam para orar aqui na frente, embola tudo aqui onde eu estou. E a gente aqui é guiado pelo Espírito. O Senhor fala, ora por fulano. Então, a gente vai orar em fulano. Aí, no final, as pessoas vêm, a senhora pode orar por mim? Eu já vi que a pessoa já veio aqui na frente. Fala, você foi lá na frente orar, amada? Porque tem que falar com amor, né? A vontade, às vezes, é só Jesus. Já foi lá na frente, amada? Quem orou por você? Fulano. Então, Deus usou ela. Era ela que Deus queria usar para orar com você e pronto, acabou. Isso aí. Porque uma coisa que eu não faço aqui, pastor, é invalidar o ministério que eu chamei para trabalhar junto comigo. Porque todos aqui são ungidos, todos aqui são instrumentos de Deus. E quando você tem uma liderança que acha que só ele que faz, só ele que pode, o erro de Saul foi esse, né? Com certeza. A gente precisa lembrar, irmãos, que o fogo é necessário. A igreja ela precisa do fogo, né? É porque nós somos pentecostais, a gente sabe da necessidade, senão a igreja morre. Mas a gente precisa lembrar também, saber separar. O fogo não vai levar você para o céu, não, tá? O que leva você para o céu é o caráter transformado. Você está entendendo isso aí? Tá? Não adianta ter muito fogo, porque Jesus declarou no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino. Aí vai muito naquele dia me dirão, Senhor, profetizei em teu nome, falei, não conheço você. E aí? Mas não é? Mas eu falo em língua, tenho todos os dons, profetizo. Olha, irmão, a gente vai estudar aqui, eu vou adiantar, Coríntio tinha todos os dons, e Paulo chama de carnal. E aí? E tinha todos os dons, mas Paulo diz que eles são carnais. Eu vou pirar. A igreja tinha todos os dons. Paulo diz que eles são carnais, então o dom não caracteriza a santidade. Você está entendendo o mistério? Porque dom é dado por Deus, mas a manifestação do Espírito pode vir por osmose. Pode ou não pode? Pode. Você está perto de alguém, o fogo não pode passar para você? Você não pode usar? Mas Deus usou, naquela hora usou. Mas não significa que você está 100% como do jeito que Deus quer. Está todo mundo entendendo? Se Ele quiser usar para o corpo, porque o dom não é para você, é para o corpo. Não pense que você... Não, Deus me usa muito, porque eu sou a Coca-Cola do deserto. Deus só me usa. Deus só usa você se Ele quiser. Se Ele quiser abençoar alguém através do seu intermédio. Por isso que, às vezes, Ele usa uns, não usa outro. Porque Deus não me usou fulano. Porque não era para usar você, era para usar o outro. E você vai questionar com Deus. A gente tem que lembrar do que Isaías fala muito. O profeta Isaías fala assim, vocês vão contender com o Criador? Vocês que são caco? Ele chama a gente de caco. Pode o caco contender com o Criador? Fala sério, a gente merece uma porção de coça. Mas não é, né? Então, vamos voltar lá agora. Vamos voltar lá para a gente adiantar isso aqui um pouquinho. Vamos lá. Página 3. As cartas de Paulo. Vamos lá? O tópico 3, tá? As cartas de Paulo foram escritas durante um período aproximadamente de 15 anos depois de sua conversão. Paulo se converteu e começou a escrever carta. Não. 15 anos depois, mais ou menos, né, de 10 a 15, que ele começou a escrever as suas epístolas. E isso tem um ensinamento para a gente muito interessante, né? Às vezes a gente acha que a gente se converte hoje, 24 horas depois tem que estar no ministério pregando. Não é? Eu me converti hoje, amanhã eu tenho que estar lá dirigindo o louvor da igreja, eu não quero me submeter a sentar no banco para aprender. Mas não é? Eu não estou dizendo, irmão, que você tem que ficar 20 anos aprendendo, não. Mas aprender o básico a gente precisa, entendeu? Porque isso é comprovado pela Escritura. Paulo vai dizer isso na carta a Timóteo, tem que ter cuidado para quando eleger os líderes, para não ser neófito na fé. Porque se converteu, não, agora vai cantar lá, eu vou botar lá, a pessoa não é preparada, a pessoa não é trabalhada no caráter, a pessoa não é burilada, aí vai subir ali. Não estou dizendo que não possa ministrar. Na verdade, vou abrir um leque aqui. Sabe a única coisa que a gente precisa fazer de imediatamente quando a gente se converte? Isso aí eu concordo, isso aí tem que ser rápido. Até porque, se a gente não fizer logo, a gente depois fica com preguiça de fazer. É ganhar uma para Jesus. Isso aí você tem que fazer. Se converteu, nasceu de novo hoje, você está ganhando alma para Jesus logo depois. Por quê? Agora, para a gente estar ocupando posição de liderança, a gente precisa esperar o tempo do Senhor trabalhar em nós. Está todo mundo entendendo? Tá? Porque Paulo, muitos não sabem, mas a carta, a epístola aos Gálatas, vai dizer que Paulo fica um tempo no deserto da Arábia. E você acha que ele ficou um tempo lá para quê? Chupando coquinho, bebendo água de coco na praia de Caraí? Não, ele fica o quê? Ele fica sendo o quê? Preparado. 15 anos depois, ele começa a escrever... Olha, tem um resumo da ópera. Deus preparou Paulo. Amém? É claro que Paulo serviu ao Senhor, ele fez viagem missionária muito antes desse tempo, é claro que ele foi, olha aí, ele foi evangelizar, ele foi fazer a obra, mas ele para poder chegar ao escritor que ele era, que ele foi burilado por Deus. Está todo mundo entendendo o mistério? Deus, não nasce um filho num dia, nasce. A nossa vida também é assim, a gente vai sendo formatado, e às vezes a gente acha, mas não está na hora ainda. Aí o Senhor fala, está na hora que eu estou chamando. E às vezes a gente acha, não está na hora, eu vou logo. Não está não, quem sabe só você vai ter que esperar. Mas não é assim, não é? Não, está na hora, eu vou logo. Lembra de Moisés? Você conhece a história de Moisés? Epa, está batendo no meu conterrâneo, vou matar o cabra. Aí foi lá defender, lembra disso? Foi defender o hebreu e... matou o hebreu, escondeu o corpo na areia.
A areia não serve para nada, né? Porque a areia, o vento vem, tira a areia. A água vem, levanta a areia. O pecado fica descoberto, não adianta esconder, não adianta, ó, não esconda pecado na areia, porque o Jeová revela tudo. Se você, não é verdade? Não esconde, Jeová revela, você vai botar na areia, ele vai revelar tudo. Né? Aí quando descobriram que ele tinha matado um egípcio, que ele fez, ó, na cabeça dele ele pensou assim, caraca, eu pensei que eu ia libertar meu povo agora, mas estou ferrado, agora eu vou ter que fugir. Aí Jeová, não mandei você fazer coisa antes da hora, você fez M. Agora vai se esconder. Aí ele teve que sair batido, foi para onde? Aí a gente vai comprovar isso quando a gente lê Atos dos Apóstolos. O discurso de Estevão vai dizer isso, vai dizer, olha, Moisés achava que era tempo, mas não era tempo. Quem sabe o tempo não é você, é Jeová. Amém? E às vezes você fala assim, mas não, pastora, não está no tempo, não, porque eu não estou pronto ainda. Eu que digo que está pronto, agora estou te chamando agora, tu tem que ir agora. Lembra de Jeremias também? Eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Jeremias, eu tirei você do ventre da tua mãe, você acha que eu não te conheço? Estou te chamando agora é para você ir já. Não, eu vou esperar um pouquinho, eu não estou mandando você esperar, estou falando que você vai agora. É assim que Deus trabalha. Às vezes você acha que está pronto, ele fala que não está. Às vezes você acha que não está pronto, ele diz que está. Então, o tempo não é seu, pertence a ele. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Veja bem. Vamos lá, continuar. Depois de 15 anos, enviadas às igrejas, indivíduos muito distantes uns dos outros. Na verdade, as epístolas de Paulo foram escritas muito antes dos evangelhos, e por isso constitui-se na literatura mais antiga do movimento cristão. Essas cartas foram escritas cerca de 45 DC até o final do primeiro século. O propósito de cada carta foi ajudar o crescimento espiritual de um pequeno grupo e auxiliá-los quanto a problemas específicos. Cada carta teria sido levada por um irmão de confiança até o seu destino, lida na Assembleia e depois guardada para futura referência e uso. Às vezes, a carta era compartilhada com igrejas irmãs, como era o caso da carta aos Efésios, que são chamadas epístolas, cartas circulares. Elas não foram endereçadas a uma igreja só. Então, a carta aos Efésios, ela não foi endereçada à igreja de Efésio, ela foi endereçada a uma região, chamada região de Éfeso, onde tinha muitas igrejas. Então, a carta foi escrita para aquela região de Éfeso. Então, ela é levada para uma igreja, ela era lida naquela igreja, terminava de ler, ela é levada para outra igreja, então é chamada carta circular, porque ela ia assim, não tem o 49 circular, todo mundo está entendendo o mistério, né? Então, ela é circular, né? Ela rodava e chegava no mesmo lugar, depois chegava, e eram guardadas com esse fim, né? Passava um tempo, depois elas eram lidas de novo, ia circulando, que são as cartas circulares, tá? Então, veja bem, às vezes a carta seria na forma de rolo. Não, deixa eu voltar aqui. Cada carta teria sido levada por um irmão de confiança até o seu destino, lida na Assembleia e depois guardada para futura referência e uso. Às vezes, a carta era compartilhada com igrejas irmãs. Frequentemente, cópias seriam feitas de maneiras que outras igrejas pudessem ter um benefício permanente das instruções. A carta seria na forma de rolo e poderia ser guardada facilmente com qualquer outras cartas ou porções do Antigo Testamento que a igreja pudesse possuir. Por que havia muita cópia? Por causa da perseguição do Império Romano. O Império Romano perseguia, então eles tinham que esconder, a cópia se perdia, então eles tinham que fazer cópias para que eles não ficassem sem aquela cópia, entendeu? Então, por causa da perseguição, eles iam fazendo cópia, porque se perde uma, eles têm, né, outras, né? E era muito comum o uso dos amanuenses. Quem sabe o que é amanuense? Quem sabe o que é um amanuense? Alguém sabe o que é um amanuense? Na escrita das epístolas, das cartas, era muito comum usar-se. Paulo usava muito o amanuense. Ninguém sabe o que é um amanuense? Amanuense era uma pessoa que escrevia a carta e copiava para ele. Era como se fosse um escriba, né? A carta era de Paulo, ele ditava do punho dele, mas o amanuense escrevia. A carta aos Romanos, por exemplo, ela foi escrita por um amanuense chamado Tércio. Mas a carta não é de Paulo? O conteúdo, ele ditou a carta, mas quem escreveu foi Tércio. Se você ler o último capítulo, Tércio, escrevi essa carta. Entendeu? Era muito comum naquela época, os amanuenses, eles escreviam. O cara ditar, amanuense. O cara ia ditando e ele ia escrevendo.
Tá? Isso era comum naqueles dias, né? Então, algumas cartas de Paulo, ela foi escrita por amanuense, mas isso não significa que a carta não era dele. A carta foi ditada por ele, mas o amanuense escreveu. Está todo mundo entendendo isso? Tá? Amém? Então, veja bem, as igrejas primitivas ainda assim preferiam a comunicação oral do ensino apostólico a essa forma escrita. Com o passar do tempo, todavia, o prestígio desses escritos primitivos dos apóstolos aumentou e as demais gerações voltaram-se para esses escritos primitivos como sendo autoridade em doutrina e prática. Essa aceitação aumentou quando a primeira e a segunda geração de crentes morreram. As igrejas cristãs, então, começaram a dar maior importância aos ensinos autênticos do testemunho e ensino apostólico. Tá? Vamos lá, deixa eu ver o que a gente tem aqui atrás, deixa eu ver a nossa hora, dá tempo, ó. A forma literária. Quem quer ler para mim? Alguém quer ler para mim? O tópico número 4, por favor. A escrita de cartas há muito foram usadas como forma de comunicação. Na época de Paulo, filósofos, líderes religiosos e outros pensadores usaram cartas como ferramenta para espalhar os seus ensinos para uma audiência maior. Essas cartas discutíveis se tornaram conhecidas como epístolas, da palavra grega comum para cartas. Paulo geralmente ditava suas cartas para um escriba ou secretário, adicionando uma frase ou duas, no final com sua própria letra. Apesar de os romanos terem o seu próprio sistema postal, ele era apenas para uso oficial. Os cidadãos tinham que depender de caravanas ou dos viajantes e, no caso de Paulo, de algum tempo para ajudar com a pregação. As cartas continham uma saudação inicial, uma introdução, o corpo do texto e a palavra, de despedida. Bom, isso aí era o formato, né? A formatação literária de o que, naquele contexto, naquele mundo, a maioria das cartas eram escritas assim, né? Tinha aquela introdução, que a gente tem nas cartas de Paulo uma introdução epistolar, né? Tinha saudação. Na maioria das vezes, o formato era sempre o mesmo. Era o formato literário da época, né? Então, elas eram escritas assim, né? Era escrito daquela forma, né? A gente tem, assim, Paulo sempre tem o estilo dele, porque Paulo, no Novo Testamento, Paulo ele é teológico e doutrinário. Ele é 100% teológico e 100% doutrinário. Né? Paulo é teológico e doutrinário. É doutrina e teologia. Todas as cartas de Paulo têm teologia. Mas teologia de quê, pastora? Paulo fala sobre Deus, fala cristologia, fala sobre Cristo, sobre a volta de Jesus, as epístolas dele todas. Se a gente não tivesse as epístolas paulinas, a gente não tinha como a gente entender a orientação das igrejas. O que a gente faz? O que as igrejas iam fazer? Não tinha orientação de ninguém? Né? O evangelho se expandiu, começou a crescer, as pessoas foram se espalhando com a perseguição através da morte, pela morte de Estevão, foi expandindo o evangelho esse que chegou até nós, até mim e a você. As comunidades foram se formando, mas vai viver como? Quem é que vai orientar? Né? Esse era o papel das epístolas. Então, elas foram escritas porque essa lacuna, essa necessidade, havia uma necessidade de orientar esses primeiros cristãos, que não era a tarefa de Jesus, como a gente falou. Então, Deus levantou esses homens na sua sabedoria. Aí a gente tem aqui uma lição muito interessante, né? Deus, como sempre é sábio, ele sabe tudo o que faz. E tudo a seu tempo ele faz certinho, faz bonito, do jeito que precisa ser feito, né? E Deus, ele faz tudo de uma forma organizadíssima. Ele primeiro, né, formou a igreja. A promessa da igreja vem em Mateus 16, né? Mateus 16, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, isso é promessa. A igreja começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Né? Ela começa ali com o derramar das línguas, e ali ela começa. O evangelho ali ele é
ele é difundido porque havia gente de tudo quanto é lugar ali, e ouvindo, todo mundo entendendo, esse evangelho foi sendo espalhado. Depois vem a perseguição e foi mais espalhado ainda. Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra, e eles vão se espalhando, o evangelho vai crescendo e vão formando os núcleos de evangelização, de pessoas evangelizadas. O mundo era grego, né? O mundo era grego, a gente já explicou isso aqui, né? Então, essa situação, até inclusive vou abrir um outro parênteses aqui, o mundo das epístolas, ao mesmo tempo que era um mundo de prosperidade, um mundo do medo, por conta dessa situação dos impostos altos, da insegurança, também era um mundo de confusão. Por quê? Por causa da liberdade, de facilidade para ir e vir, para transitar, havia a facilidade para se encontrar em outras cidades, onde ensinavam-se coisas opostas ao cristianismo. Filosofia estava em voga, por causa do grego, do mundo grego, né? Os ensinos, as religiões estavam em voga, havia muitas, surgimento e crescimento. E isso gerou o quê? Isso gerava, nos primeiros cristãos, um mundo também de confusão. Começou a gerar no interior daquelas pessoas daquela época uma necessidade de conhecer a verdade. Interessante, né? Aí a gente diz, nossa, porque quem está certo, quem não está certo, quem está certo, quem está... Filosofia aumentando, as religiões filosóficas crescendo. Aí a gente vai observar que no primeiro século da igreja cristã, os alunos que já estudaram comigo sabem disso, né? No primeiro século da igreja, final do primeiro século, início do segundo, surgiu uma heresia que varreu a igreja cristã, chamada gnosticismo. E o gnosticismo está presente na maioria das cartas de Paulo como pano de fundo. Paulo teve que lidar, não só Paulo, mas outros escritores neotestamentários tiveram que lidar, por quê? Por causa dessa questão, a fé cristã, ela estava sendo testada, estava testada a toda prova, ou agora vamos que vamos. Os primeiros cristãos tiveram que conviver com essa realidade, ou a gente é crente, ou acredita nisso, ou acredita naquilo. Então, houve a necessidade de que as epístolas fossem escritas para orientar esses cristãos. Porque como eles vão se conduzir diante de tanta incerteza, diante de tanta coisa nova surgindo, né? É muita novidade para uma cabeça de quem está conhecendo o Evangelho. Como é que vai resolver? Aí Deus, na sua sabedoria, olha como Deus não pula etapa. Você já observou? Deus não pula etapas, Ele faz tudo no tempo certo. Primeiro fez a promessa da igreja, em Isaías. Depois, anos depois, 2000 anos depois, Jesus reafirmou essa promessa. Depois... essa igreja, ela começa a se concretizar em Atos dos Apóstolos, ela surge ali, aí o evangelho é pregado e começa a igreja. Aí, depois que ela estava formadinha, aí Deus pensou, agora eu tenho que cuidar do meu povo. Não posso deixar meu povo largado. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que Deus não é um Deus que entrega a sua criação à própria sorte. Tudo que Ele começa, Ele termina e Ele faz bem. Se ele começou a igreja, porque a igreja não surgiu no coração dele, ele também cuidou dessa igreja, orientando os primeiros cristãos para que eles não se perdessem no meio daquelas novidades todas de heresias do contexto daquela época. Então, as epístolas foram escritas para isso, para preparar e solidificar a fé daqueles irmãos. Amém? Está todo mundo entendendo? Tá? Então, elas são importantes por isso. Sim. Tem diferença, tem diferença. Mas depois a gente explica, né? Tem. O gnosticismo, na verdade, foi uma heresia no final do primeiro século, início do segundo, que varreu a igreja cristã, a igreja primitiva. E gnosticismo, G mudo, né? N-O-S, gnosticismo, tá? O gnosticismo, na verdade, não era uma religião. Tem gente que acha o gnosticismo, mas é uma religião. Não, o gnosticismo era um sistema religioso, não era uma religião, era um sistema. Era um conjunto de 4 coisas, né, que ensinava um monte de mentira misturado com o judaísmo. Então, resumo da obra, o que era o gnosticismo? Era uma mistura de judaísmo, soma aí na sua matemática, judaísmo mais cristianismo, mais religiões, não, mas não tinha o nome de seita, não, tem outro termo. Judaísmo, cristianismo,
Não, tem outro, esqueci o termo agora, fugiu. Era filosofia. Filosofia, judaísmo, cristianismo, filosofia e religiões orientais. Lembrei. Tá? Então, esse conjunto de 4 coisas era o gnosticismo. Então, você imagina a mistura que fazia, varreu. Paulo vai se deparar com essa situação nas cartas, na carta de Timóteo. Paulo se declara com isso na carta aos Colossenses. Por isso que ele vai dizer, ele é a plenitude de todas as coisas. Por quê? Porque o gnosticismo negava a encarnação do verbo. Você imagina um cristão vivendo numa época em que a filosofia, o mundo grego, olha, né, o mundo grego varria tudo, tudo era a língua grega espalhada, as religiões crescendo, e eles, como primeiros cristãos, perdidos no meio de tudo isso aí, olha como Deus é sábio, eu vou levantar meu servo para orientar o meu povo. Tá? Tem todo mundo entendendo? Deus é muito sábio. E isso, é claro que canonicamente, isso se acabou, porque as epístolas encerraram o cano, não tem mais epístola, ninguém pode dizer hoje em dia, eu sou um outro Paulo que vou escrever, não tem mais isso mesmo, isso já acabou, entrou, acabou, o cano acabou. Mas na forma de figura aplicada à igreja atual, Deus ainda age assim. Sempre que a igreja na terra vive um momento, né, de dificuldade, de confusão, Deus sempre levanta um servo na terra para ajudar a orientar. Porque eu vou te dizer uma coisa aqui, a questão dos ensinos errados até hoje invade a igreja. Certo ou errado? Invade. E se a gente não vigiar, tem crente que vai dizer, mas eu pensei que fosse crente, aquilo fosse ensino de crente. A gente precisa vigiar, porque essas questões heréticas, elas até hoje, se a gente não vigiar, elas aí estão por toda parte e tentam invadir os púlpitos das igrejas. São ou não são? É porque a maioria de nós, leigos, não sabe discernir uma heresia quando ela está sendo falada no púlpito. Não sabe. A gente fala assim, glória a Deus! Oh, não é verdade? Oh, maravilha de papai! Aí assim, fala sério, o cara está falando uma besteira, a gente está dando glória a Deus, fala assim, tem que apanhar, merece coça. Mas não é verdade? Fala, Rose, fala. Eu vi essa experiência na pele. O culto de domingo, uma vez que eu participei, eu fui liderada por um falso profeta. No culto de domingo, a igreja cheia, ele me vira com a vida aberta, foi a primeira pregação e disse que, escutem isso, igreja, que Satanás, ele foi sacerdote real. Tá vendo? Tá vendo? Viu? Aí quem não conhece, vai achar bonito a fala. A gente acha bonito a fala. E a gente vai dizer glória a Deus, porque a gente concorda, porque a gente não conhece. Aí aquilo que se cumpre, aquilo que Oséias fala, o profeta Oséias. Meu povo perece, porque falta conhecimento. E quando eu falo conhecimento, agora aplicando para mim e para você, eu não estou me referindo a conhecimento da faculdade ou do mestrado ou do doutorado. É conhecimento da escritura. Da escritura. Até porque, vou abrir um leque aqui, muitas instituições de ensino religioso hoje ensinam tudo menos escritura, tá? Ela sabe disso. Então, eu não vou citar nome por uma questão de ética, mas eu falo de cadeira porque é a minha área que eu leciono. Então, eu vou dizer para você que muitas vezes, eu vou abrir aqui, eu vou contar isso aqui, tá? Isso aqui eu vou abrir porque está dentro do contexto. Eu também não gosto de falar isso. Mas muitas vezes surgiram oportunidades que eu recusei. Eu tive que recusar convite para lecionar, porque o escopo do ensino que ensinava, que o seminário que eu teria que ensinar, contradizia a escritura. Afinal, isso aí eu não ensino, porque eu não creio nisso. Ah, mas você não concorda com isso? Não, você não concorda com isso? Isso não concordo. Ah, na nossa grade aqui é assim, você vai ter que ensinar essa matéria. Então, essa matéria eu não dou, porque eu não concordo com isso. Eu vou fazer o quê? Eu não posso negar aquilo que eu creio. Eu posso dizer assim, não, eu não creio que Jesus volte. Eu teria que ensinar para o aluno isso. Não, eu não creio nisso, não. Eu creio que Jesus vai voltar. Então, eu não posso. Ah, mas você crê nisso? Eu creio. Ah, mas até hoje não veio? Mas eu continuo crendo que ele vai voltar. Pode ser que nem eu veja, mas que ele vai voltar um dia, vai. Ainda é mentiroso para prometer e não cumprir? Não é verdade? Então, eu não estou falando isso aqui, irmão, olha, não vou criticar ninguém, não interprete como uma crítica, como ofensa, até porque eu não vou citar nome, tá? Existem instituições sérias, mas você precisa vigiar, porque também existem instituições
que traz uma capa muito bonita, mas quando você vai observar por dentro, a grade vai ensinar. Ela sabe por quê. Eu estou compartilhando isso com ela, porque ela sabe. E eu estou na estrada de chão há mais de 40 anos, então eu posso dizer a você que eu sei de separar o vermelho do amarelo. Quando deixa eu dar uma olhadinha na grade, estou fora. Porque eu teria que ensinar aquilo. Eu teria que ensinar aquilo, senão isso aqui não bate, eu não creio nisso, não concordo, isso para mim não tem base. Há muitos anos atrás, eu trabalhava com uma liderança, que ele uma vez falou assim, não, ele no púlpito, não, porque eu creio que o homem, no púlpito, o homem ele pode ser salvo sem Jesus, só fazendo as boas obras. Lembra que eu te compartilhei isso com você? Eu creio que se o homem, porque se ele fizer as boas obras, se ele cuidar das coisas boas, de cuidar do pobre, cuidar do mendigo, do pobre, ele está cumprindo a ação de Jesus. Então, se ele estiver cumprindo a ação de Jesus, ele é salvo. Aí eu fiquei assim, Jesus, eu baixei a misericórdia. Depois ele veio conversar, o que você achou? Eu não falei isso para ele, mas ele merecia que eu falasse isso para ele. Eu falei assim, rapaz, deixa eu te perguntar no cantinho para você não ser enviado. Deixa eu perguntar um negócio aqui. Você é crente ou você é católico? Por quê? Você está parecendo mais padre. Fala sério, pastor. Estou te dando a minha opinião. Você está parecendo mais padre. Você passou por qual escola? Não, porque eu acredito que... E a salvação pela fé, para você não conta? Não, porque eu acredito que se o homem fizer a bondade, tiver a bondade, porque é uma pessoa que faz... Aí ele tentou argumentar, que faz a bondade de Jesus é porque tem um coração bom. Mas o evangelho não é para transformar ninguém mal e ninguém bom? Mas não é? Não. Rapaz, mas tu é uma liderança, tu não sabe disso? Não, mas desde quando Jesus veio transformar... Pastora, mas Jesus transforma os homens bons em maus em bons. É claro que ele transforma bons em maus, mas ele não veio para isso não, tá, meu filho? Ele veio para salvar pecador miserável perdido em gente justo. Foi para isso que ele veio. A minha Bíblia ensina isso. Ele veio para transformar mortos em vivos, certo ou errado? Estava todo mundo morto, em delitos e pecados, de acordo com Efésios. Aí Jesus veio para quê? Para que a gente tivesse vida nele. Então, não veio para salvar. Ele veio transformar o homem mau, o homem bom. E isso vai levar o cara para o céu? Vai morrer no inferno. Mas não é verdade? É. Então, abre mão dessa escritura aqui, irmão, em tempo moderno, não negocie isso aqui. Você pode negociar tudo, menos essa Bíblia. Ainda que você pague mico, mas você crê nisso? Creio. Mas você crê em Jesus, porque o homem veio, Adão e Eva veio? Creio. E creio e ensino isso porque eu creio nisso. O dia que eu não ensinar, Jesus vai me levar para a glória. Mas eu creio nisso. Então, eu não posso assumir uma grade para eu entrar dentro de uma turma e dar uma aula que eu não acredito. Porque eu vou negar o meu ser, vou negar a mim mesmo. Eu não creio nisso. Eu creio que ele volta. Porque vocês crêem. Aí eu perguntei para ele, deixa eu perguntar uma coisa que você é teólogo liberal. Eu sou. Então está explicado. É claro que você não vai crer, você é teólogo, o liberalismo teológico não crê em nada disso, então agora eu entendo por que você não crê. Aí uma pessoa que estava perto de mim disse assim, eu posso te dar um conselho? Nem eu dei, né? Fui eu que dei, não, tá? Por que você não vai ser padre? Eu estou brincando para descontrair, né? Mas fala sério. Não sei. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então, ele vai dar conta de quem se perdeu, né? Eu sei que não tem como, né? Então, gente... Vamos lá, gente, para a gente fechar aqui. A página 4, nós ainda temos 10 minutos. Qual a importância de Paulo para o Novo Testamento? Tá? Qual a importância dele? Primeiro, o grande efeito que Paulo teve ou tem sobre o cristianismo. Por que Paulo é importante para o Novo Testamento? 27 livros do Novo Testamento, 21 cartas, tá? E 13 são dele. Tá todo mundo entendendo? De 27 livros, 13 epístolas são de Paulo. Então, 35% é dele. Né? Então, quer dizer, por que ele é importante? Por causa do grande efeito que ele teve sobre o cristianismo. Tá? Por causa da sua obra escrita, a metade do Novo Testamento. Por causa da influência que Paulo teve na vida dos demais apóstolos. Paulo influenciou os outros apóstolos. Você para pensar, um cara que perseguiu os cristãos, né, e, de repente, ele tem uma experiência na estrada de Damasco, era fariseu, nascido da tribo de Benjamim, conforme ele mesmo vai dizer,
né? Fariseu do fariseu, era fariseu de pé roxo. Ele não era só judeu, ele era judeu fariseu, né? De pé roxo. E ele perseguiu os cristãos e cai na estrada de Damasco. Ali tem uma experiência com ver o Senhor, né? E depois ele vai declarar: eu sou o menor dos apóstolos. Lindo isso, né? Eu sou o menor dos apóstolos. E sou o maior. Olha que interessante. Eu sou o menor dos apóstolos, o maior dos pecadores. E ele teve influência, ele influenciou Pedro. Chegou um ponto que teve que brigar com Pedro, porque Pedro queria judaizar todo mundo. Lembra disso? Ele falou: Pedro, você está errado, não tem que judaizar os gentios, não. E a influência que ele teve na vida dos demais apóstolos, né? Por isso ele é importante, porque Paulo é doutrinário teológico. A influência que Paulo teve na comunidade cristã, ele tratou problemas específicos da vida da igreja. A sabedoria que Deus deu a esse homem, a inteligência que Deus deu a ele, a capacidade de elocução que Deus deu a ele para escrever, para compilar, para escrever as epístolas, para tratar problemas cabeludos que ninguém conseguiria tratar, ele tratou com maestria. Por causa do poder dele, conforme ele mesmo vai dizer, a excelência do poder não é dele. Ele fala: nós somos apenas um vaso de barro, mas o poder está nesse vaso de barro. O vaso de barro é ele, mas o poder é de Deus na vida dele. Ele entendia isso. Às vezes a gente sabe que é vaso de barro, mas a gente acha que o poder é nosso. Eu sou o todo-poderoso, o bam. Eu sou o tal, esse cara sou eu. Parece que é Roberto Carlos, né? Não, a gente só é aquilo que só tem o que o Senhor nos dá, né? E Paulo era Paulo foi o homem X, para o momento da história do cristianismo. Foi declarado como apóstolo gentio, que no começo ninguém dava nada por ele, nem Ananias deu. Eu vou orar por esse senhor Ananias, eu quero que você se levante, você vai orar por um cara chamado Saulo, e ele, vou orar por ele não, fala sério, vou nada, fala sério, hein? Esse cara aí, o senhor está mandando eu orar por ele, o senhor não sabe quem é esse homem Ananias? Deus é meu, eu não sei não, você que sabe. Você sabe que ele matou os que eu sei, eu estou mandando você orar por ele. Porque olha o que Deus fala de Paulo: este é para mim um vaso escolhido. Lindo isso. Ele é um vaso escolhido e eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Está ligado no sofrimento que Paulo teve? Eu vou mostrar a ele o quanto importa. Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. Então, alguns pensam que o apóstolo dos gentios é Pedro. Não é. O apóstolo dos gentios é Paulo. Pedro é o apóstolo dos judeus. Amém? Cabeça fechada, mente estreita, carne de pescoço, mas Jesus usou ele do jeito que ele era para a evangelização dos judeus. E até que ele entendeu que o apóstolo dos gentios era Paulo. E Paulo ajudou muito Pedro, porque Pedro tinha a mente estreita e fechada. Paulo já era mais aberto, mas Pedro era fechado. Não, tem que ser assim, tem que ser assim. Pedro, rapaz. Então ele ajudou. Ele foi um instrumento para ajudar todos os apóstolos e discípulos. Ele desempenhou um papel vital no crescimento e estabelecimento da igreja, pela sua capacidade para interpretar e aplicar na vida da igreja a graça de Deus em Cristo. Amém? Paulo foi o cara X da questão. Ele interpretava aqueles problemas específicos e sempre tinha uma solução inspirado por Deus para orientar os primeiros cristãos com as suas cartas e com as suas epístolas. Amém, irmãos? Amém? Na semana que vem a gente vai continuar, a gente vai entrar em Romanos e Coríntios. Amém? Pedro foi apóstolo dos judeus e Paulo é apóstolo dos gentios. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso?